Então, pessoal, trazendo aqui a definição de derivada no ponto, para que a gente possa prosseguir com nossos estudos sobre derivadas. Se existe limite de x tendendo a x0 da fração cujo numerador é f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ou limite quando Δx tende a zero da f de x0 mais Δx menos f de x0 sobre Δx, nesses dois casos a gente está falando do limite da taxa média de variação, ok? Como a gente viu em outras aulas. E se esse limite é finito, tá? Dizemos que a função f é derivável no ponto x0 e a sua derivada será igual ao valor desses limites, quando eu calcular. Usaremos a notação para a derivada de f no ponto x0, f' de x0, ou df dx quando x é igual a x0, ou y' de x0, ou dy dx quando x é igual a x0. A derivada da função dada por y igual a f de x no ponto x0 do domínio dessa função é a taxa instantânea de variação da função em relação a x no ponto x0. Ou seja, a f' de x0 é esse limite, né, do x tendendo a x0 da taxa média de variação, ou quando Δx tende a zero, também da taxa média de variação. Esse limite é indicado como taxa instantânea, é uma taxa no ponto, ok? Prosseguimos então para um exemplo lá no quadro. Valeu! E aí, meu povo? Vamos agora calcular a derivada da função de lei f de x igual a seno de x no ponto x0 igual a A, tá? Esse A ele pertence ao domínio da função seno, tá? Inclusive, o domínio da função seno qual é, povo? O domínio é real. Quem tem dúvida de seno, de cosseno, de trigonometria em geral, vamos ter umas videoaulas sobre trigonometria, mas enquanto isso você pode estar usando o nosso querido GeoGebra. Lá tem um gráfico, você pode fazer algumas análises desse gráfico, do gráfico dessa função, beleza? Bom, mas o que eu quero? Eu quero a derivada no ponto x0 igual a A. A gente sabe da definição de derivada no ponto, tá? Num ponto de abscissa x0, que a derivada num ponto x0 pode ser calculado como limite com Δx tendendo a zero do Δy sobre Δx, ou podemos calcular como o limite com x tendendo ao x0 do Δy sobre o Δx. Beleza? Bom, essa é a minha definição de derivadas. Para a questão em particular, que é para a função seno com lei seno de x no ponto x0 igual a A, eu vou ter. Vou escolher uma dessas duas, eu não preciso estar usando as duas o tempo todo, vou escolher essa daqui, tá? É mais cômoda para mim. Até é bom que a gente vai relembrar de umas relações da trigonometria. Eu vou escolher essa, mas depois eu vou fazer com essa também, tá? Para que vocês vejam as duas. Mas eu não vou ficar fazendo sempre com as duas, não. Nesse exemplo inicial é interessante que a gente revise a trigonometria. Bom, o meu x0 nessa função é A, ou nessa questão é A. Então, f' de A será o limite com x tendendo a A, tá? De quem? Do Δy sobre Δx. Embora já armar isso aqui, o que é que significa nesse formato? Significa f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Mas nessa questão específica, com o meu x0 vale A, eu já vou colocar f de A sobre x menos A. Então, isso será o limite quando x tende a A. Quem é o f de x? Seno de x. Menos quem é o f de A? É só jogar o A na função. Então, vai ser seno de A sobre x menos A. Bom, meu povo, isso aqui tende a zero, ok? Poxa, Celso, como é que eu tiro essa indeterminação? É fácil. É interessante esse exemplo que a gente dá uma revisada também em trigonometria. Eu vou relembrar de trigonometria tal que eu vou considerar o seno da soma de dois arcos, aí eu vou considerar um
um x e o y, e vou considerar o seno da diferença de dois arcos. Quem é o seno da soma de dois arcos? Seno do primeiro vezes seno do segundo mais, seno do primeiro cosseno do segundo, qualquer coisa você demonstra, mais seno do segundo cosseno do primeiro. Aqui é a mesma coisa, só mudar o sinal. Seno do primeiro cosseno do segundo menos seno do segundo cosseno do primeiro. Bom, como eu quero uma subtração de dois senos, eu vou diminuir essa expressão dessa. Quando eu diminuo essa expressão dessa, aqui é uma igualdade. Eu vou diminuir membro a membro, ou seja, eu vou pegar isso menos isso, e aí eu vou ter seno de x mais y menos seno de x menos y, ok? Esse menos esse, desse lado da igualdade. Do outro lado, essa soma menos essa soma. Eu pego essa soma, quando eu vou subtrair por essa de cá, eu vou fazer o jogo de sinal, ó, gente. Menos esse valor, menos esse valor. Como era negativo, vai ficar positivo. Então, isso tudo menos isso vai ser esse menos esse, que são iguais, com os sinais contrários, vai embora. E esse menos menos esse, ou seja, dá duas vezes seno y cosseno x. Aqui que eu escrevi errado. Aqui é cosseno x, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, cosseno do primeiro. Beleza. Bom, aí o que é que eu vou fazer? Se eu chamar x mais y de um p qualquer e x menos y de um q qualquer, eu tenho um sistema de equações onde as variáveis são x e y, beleza, porém estão dependendo de p e q. Eu vou fazer o quê? Vou resolver esse sistema de equação somando, tá? Somando essas duas equações de novo, como a gente fez similar aqui, vai dar 2x, porque menos y mais y vai embora, igual a p mais q. Isso implica que x, quem é? P mais q dividido por 2. Aí eu vou pegar o x e voltar em uma das equações. Voltando, porque eu estou resolvendo por substituição. Voltando, aqui eu resolvi por soma, né? Somei as duas equações. Agora eu vou substituir em uma das equações, né? Vou substituir a primeira, vai ficar P mais Q sobre 2 mais Y igual a P. Vou isolar o Y em função de P e Q. Será Y igual a P menos P mais Q sobre 2. O que é que eu vou ter então? Y é igual a P, tirar o MMC, aqui é 1. MMC entre 2 e 1, 2. 2 dividido por 1, 2 vezes P, 2P, menos P, menos Q. Olha o jogo de sinal, tá, gente? Isso vai dar 2P menos P, P menos Q sobre 2. Esse é o valor de Y. Isso aqui que eu estou fazendo, gente, é achando uma fórmula, tá? Logo, a minha expressão, que era essa, pode ser escrita como... Logo, a minha expressão pode ser escrita. Eu chamei x mais y de p, e aí eu estou dizendo que seno de p. Chamei x menos y de q, estou dizendo menos seno de q, será igual a 2 vezes o seno de y, y é p menos q, sobre 2, vezes... Vou botar isso sobre 2, tudo entre parênteses para você não se atrapalhar e querer simplificar esse 2 com esse 2. Olha lá, isso aqui é o arco do seno. Vezes cosseno de x. Quem é o cosseno de x? É o cosseno de p mais q sobre 2. Beleza. Bom, isso aqui é uma fórmula para mim que diz o seguinte. A subtração de dois senos será 2 vezes o seno do primeiro menos o segundo sobre 2, vezes o cosseno do primeiro mais o segundo sobre 2. É a chamada fórmula lá da trigonometria, que a gente vai ver em outras aulas de trigonometria, da transformação de soma, que é uma subtração também é uma soma, em produto, ok? Para que eu fiz isso? Para voltar para cá para o limite e me ajudar.
Isso será limite com o x tendendo a A de quem? Seno de P menos Q. O meu P funciona como x aqui, o meu Q funciona como A. Então, é só trocar aqui na minha formulazinha, que eu acabei de deduzir, ok? E adaptar. Isso vai ser, como o meu P é x e o meu Q é A, vai ficar x menos A sobre 2, e aqui vai ficar x mais A sobre 2. Bom, será 2 vezes seno de x menos A sobre 2 vezes cosseno de x mais A sobre 2. Tudo isso sobre x menos A. Bom, era a indeterminação 0 sobre 0. Precisava tirar essa indeterminação. Agora eu tenho um produto. Tinha uma soma, agora eu tenho um produto. E lembro lá de limite o seguinte. O limite, quando x tende a 0, do seno de x sobre x, isso será igual a 1. É o chamado limite trigonométrico fundamental. Mas o que é que me importa? É a leitura dele. Significa que o limite de um arco sobre um arco, quando esse arco zerar, tá? Que aqui vai ficar 0, seno de 0 é 0, sobre 0 daria indeterminação. Mas a gente provou lá no estudo de limites que isso aqui será 1, ok? Bom, então, mas o que me importa aqui é a leitura. Poderia ter, por exemplo, isso. Limite com seno de x tendendo a 3 de x tendendo a 3 de seno de x menos 3 sobre x menos 3. Isso aqui também dá 1, gente, porque x tendendo a 3 eu zerei o arco e aqui eu tenho o próprio arco. Então tem que ser arco sobre arco, seno do arco sobre arco, quando esse arco for zerado, a depender da tendência. Se isso acontece, o resultado será 1, ok? Por que eu estou precisando disso? Eu vou voltar aqui e vou enxergar, tá? Algo similar. Eu tenho aqui, ó, seno de alguma coisa, eu não me importo com cosseno, porque o cosseno de 0 é 1, ok? Mas o seno de 0 é 0, aí daria 0 sobre 0 ainda, continuaria em determinação. Então, o que é que eu vou me preocupar? Se eu jogar x igual a A, vai dar 0, dá 0 sobre 0. Mas eu enxergo aqui quase o formato do seno do arco sobre o arco. Mas o arco aqui é x menos A sobre 2. E embaixo só tem o que? X menos A. É fácil fazer uma manipulaçãozinha e colocar um 2 aqui. Ó, vai ficar seno do arco sobre o arco. Mas se eu coloco 2 dividindo essa expressão, eu também vou multiplicar. E aí eu estou fazendo o quê? Multiplicando por 1. Não estou fazendo nada, na verdade. Eu só reescrevi ela. Então, ó, isso aqui, seno do arco sobre o arco, remete ao teorema, o limite trigonométrico fundamental. O teorema do limite trigonométrico fundamental. Que diz o quê? Toda vez que eu tiver seno de um arco sobre o arco, isso vai tender para 1, ok? Então, esse 2 daqui com esse 2 que eu acrescentei, vai embora, dá para simplificar, vezes, quando eu faço x tender a mais A, 2A, dividido por 2, isso aqui está tendendo a A. Logo, qual é a resposta desse limite? Cosseno de A. O que é que eu estou dizendo? Que a derivada em um ponto A para a função seno vai dar o quê? Cosseno de A. Depois a gente vai ver, inclusive, que a derivada da função seno é a função cosseno, tá? Mas aqui já dá essa ideia, porque esse A é qualquer ponto, é um A do domínio. É como se eu jogasse controle deslizante no GeoGebra, e aí eu tivesse vários valores, e para todos esses valores que eu jogar, a derivada deles na função seno sempre vai dar o quê? Cosseno. Eu vou parar por aqui, eu deixo como exercício fazer essa derivada no outro formato, é fácil também, tá? Qualquer dúvida pode mandar um comentário aí, pedir alguma ajuda, eu envio, beleza? Para fazer essa derivada nesse formato. E aí a gente continua, tá? Na próxima aula com reta tangente e reta normal. Fiquem ligados. Valeu!